Bom, boa tarde a todos, é uma honra estar aqui e somente agradecer à comissão organizadora e agradecer principalmente aos colegas que trabalham comigo no comitê organizador. Eu fui extremamente bem recebido e isso eu sou o pato fora do time aqui, o cara caí de paraquedas, diferente de todo mundo, sou clínico no meio do congresso de ortopedista, mas enfim, eu quero agradecer a receptividade, sempre falo isso para eles, eu fui extremamente bem recebido por eles, eu sou muito agradecido por isso. Bom, vou falar um pouquinho para tentar mostrar para vocês o tamanho da encrenca que a gente está metido dentro do call, né? Vocês podem ver pela lista que a lista de clientes é pequenininha, a gente é responsável por dar assistência médica, o PMA ali são as equipes participantes, o chamado grupo FIFA, ou seja, os executivos da FIFA, os oficiais que trabalham na FIFA, funcionários, uma série de eventos oficiais, como por exemplo, nós tivemos e muito simples, por exemplo, o sorteio final da Copa foi na costa do Sauípe, um local perto, assim, muito próximo de Salvador, umas 3 horas de carro, né? Então a gente tem que ir lá dar suporte para uma semana de atividade lá também. Além disso, a gente tem que cuidar da mídia, afinal de contas é um pessoal complicado, perigoso, né? O jornalista é uma raça difícil. Não. E aí a gente tem que cuidar deles quando estiverem dentro do estádio. O pessoal que faz transmissão, por exemplo, eu tenho uma ideia, o Centro Internacional de Broadcasting, que vai ser no Rio de Janeiro, vai ocupar 3 pavilhões do Rio Centro. Quem já foi lá sabe que tamanho do que eu estou falando. Nós vamos ter quase 15 mil pessoas trabalhando lá a partir de maio. Enfim, eles começam a trabalhar muito antes. As áreas de hospitalidade em volta do estádio, o estádio deixa de ser só o estádiozinho de futebol que a gente conhece, né? Não estádiozinho, mas só aquilo, para ser uma área muito maior, envolvendo um monte de espaço e de gente. Além disso, tem o público, né? A gente tem uma legislação brasileira, então isso faz parte, isso estava no jogo, a gente tem que atender ao público dentro do estádio, até para poder integrar junto com o que o Marcos falou, ou seja, a gente desenvolveu uma integração muito boa com o serviço público, está construindo essa relação de uma maneira mais transparente, de uma maneira mais técnica, para conseguir que daqui para frente no Brasil a gente faça atendimento de evento com qualidade. Bom, além disso a gente tem mais coisa, né? Não acontece só no campo, acontece nos Team Base Camps, que são as concentrações, vamos dizer assim, onde os times vão ficar. As 32 podem ser em qualquer lugar do Brasil. São Paulo foi premiado, recebeu 16 Team Base Camps para cuidar. Pedrinelli vai perder um pouco mais de cabelo até o fim da Copa, com certeza, né? Nós temos os hotéis das delegações, os campos de treinamento nas cidades, o IBC, como eu falei, e os hotéis da FIFA, onde ficam os membros do comitê executivo, além, obviamente, do estádio. Então, em cada cidade, cada sede, nós vamos ter 2 hotéis, onde tem duas delegações, no mínimo, para serem observadas e cuidadas. Vai acontecer na Copa situações em que você vai ter 4 times numa cidade, porque um time jogou e não foi embora ainda, o outro vai chegar para jogar, então pode cruzar de ter 4. Cada cidade tem 3 locais de treino, 2 oficiais e um reserva, e a gente tem que prover assistência médica e providenciar para que isso aconteça a tempo e a hora. Quem trabalha com futebol como vocês sabe que a decisão de treinar é uma coisa que é uma incógnita. Então, você imagina fazer planejamento para uma coisa que eu não sei se vai ter nem que horas vai ser, mas é assim que a gente tem que planejar a cobertura dos treinos da Copa do Mundo. O hotel da FIFA, cada cidade tem um, é onde ficam durante pouco da véspera do jogo, no dia do jogo e depois, os membros do comitê executivo, os oficiais, os convidados da FIFA que vão acompanhar essa partida. E, além disso, aeroportos e garagens oficiais. Aí a gente tem... nós não somos responsáveis por esses locais, então a Infraero e as concessionárias agora em alguns aeroportos brasileiros dão esse primeiro atendimento e a gente tem um sistema de hotline, ou seja, a primeira providência é montar um call center 24 horas por dia para poder dar assistência a esse pessoal à distância. O Rio de Janeiro é um pouquinho mais complicado, o Michel Simoni ganhou um prêmio porque ele tem que tomar conta de um lugar mais difícil, onde você tem, além de tudo isso, o quartel-general da FIFA, onde estão todos os funcionários da FIFA para tocar a Copa do Mundo, então eles chegam antes da Copa e saem um pouco depois. Nesse local a gente tem que montar um posto médico, tipo um ambulatório, na verdade, que funciona durante o horário de serviço, e ele tem uma cobertura com uma UTI móvel, que é compartilhada com o hotel FIFA, que fica próximo. Além disso, no Rio de Janeiro vão ficar todos os árbitros, é um local delicado, vai ter um hotel só para árbitro, onde vão estar os árbitros, que é na Barra da Tijuca,
e, obviamente, além disso, eles têm um campo de treino deles, que nós também temos que dar cobertura para esse campo de treino. E, além disso, no Hotel dos Árbitros, além do posto médico, a gente tem uma equipe de fisioterapia dedicada só àquele grupo de árbitros, que eles vão ficar indo, voltando, viajando, é uma estrutura bastante pesada. Como eu falei, o IBC no Rio Centro, pelo tamanho, a opção é montar um posto médico lá, posto médico completo, com leito de terapia intensiva, um leito básico. Além disso, equipes volantes para poder dar apoio nos 3 pavilhões, porque a distância passa a ser medida em quilômetros dentro do Rio Centro, não mais em metros, né, pelo tamanho da estrutura. Bom, vamos aos estádios, que é o que interessa às pessoas que estão lá dentro, e eventualmente alguns de vocês, tomara que muitos vão trabalhar com a gente nesse evento. São 12 estádios, alguns aqui ainda estão na fase de maquete, mas a gente está brincando, a gente espera que eles se transformem em verdadeiras estruturas, mas a gente quer muito que eles aconteçam para ter as 12 sedes. Estou brincando, o Tílio vai ficar zangado comigo, mas enfim, não é para ficar não, vai acontecer. São 12 estádios diferentes. Alguns a gente conhece, são os 6 que a gente trabalhou na Copa das Confederações, e os outros 6 a gente vai conhecer trabalhando na Copa do Mundo. Isso é um desafio, principalmente para os médicos coordenadores dessas sedes, que vão ter que descobrir como é que é você morar numa casa que você nunca entrou, só que você vai morar na casa e vai receber uma família para visitar você no dia seguinte, né? E você não sabe nem onde liga a torneira d'água quente. É mais ou menos por aí que eles vão ter que fazer, só que no tamanho de um estádio. Bom, no estádio, só que o estádio não é o dia do jogo. O estádio começa quando acontece o período de exclusividade da FIFA. Mais ou menos, vamos dizer, antes do primeiro jogo, deve estar, isso é previsto no final de maio, né, dependendo da sede, 20 e poucos de maio, 22, 23 de maio. A partir desse dia, ninguém mais entra ou sai do estádio sem credencial. Daí, responsabilidade de quem? Serviço médico, tem que ter um posto médico lá enquanto estiver funcionando, o pessoal que vai fazer obra, montar estrutura de imprensa, qualquer coisa lá dentro. Tem um ambulatório, eu tenho uma história da Copa das Confederações, que teve uma sede que montou um ambulatório de hipertensão. Eu cheguei a perguntar, vem cá, você montou um ambulatório de hipertensão na tua sede? Porque todo dia eu recebia o relatório, só tinha pressão alta, bicho. O pessoal descobriu que tinha médico, né? Não vou nem dizer onde é que, não vou dizer nem que foi a cidade, né, Hernani? Mas tinha lá um cara que devia ser bom o clínico, rapaz, porque tinha fila para medir pressão com o cara todo dia. Eu recebia 30 relatórios, 30 atendimentos. Falei, caraca, o que aconteceu? Pressão alta. Não, foi só medir a pressão que estava certa. O médico ia ser muito simpático, você escolheu bem. Então, fez sucesso o cara durante o período pré-Copa das Confederações. Esse local é coberto, brincadeiras à parte, por uma UTI móvel. Bom, nos dias de jogo, a gente tem, obviamente, os artistas de espetáculo, que são os jogadores e os árbitros, os oficiais da FIFA, os convidados da FIFA, né, que são VIPs e área very VIP, onde ficam os presidentes, enfim, presidentes de confederação, presidentes de país, enfim, chefes de Estado, coisa desse nível. E o público, né? Para isso a gente usa postos médicos e ambulâncias. A gente tem uma novidade no padrão FIFA, que é a sala médica dos jogadores. É uma coisa que a gente gostaria que ficasse de legado, apesar de eu não ser do ramo do futebol, eu acho a ideia muito interessante. É basicamente uma sala de ressuscitação e atendimento de trauma, fica colocada na área restrita de competições do estádio, muito próximo do campo, né? Dependendo às vezes de uma escada, mas muito próximo do campo, mas é onde você tem toda a estrutura para atender um evento catastrófico de um jogador, tá? Não vai ser uma situação em que ele precise ser retirado de imediato do campo, mas uma situação que pode evoluir. Uma fratura de costela, por exemplo, vai para o vestiário, pode evoluir para um pneumotórax e você vai ter uma insuficiência respiratória para resolver. Você tem que ter condições de resolver isso dentro do estádio. E não vai ser na ambulância, vai ser na sala médica para depois você transferir. Com situações ortopédicas um pouco mais complexas do que o habitual que se resolva no vestiário, também não são atendidas nessa sala. Então você tem que ter uma equipe treinada, uma equipe mista em termos médicos, com um emergencista e um ortopedista, e material de ressuscitação pronto para ser usado. Junto com essa sala móvel, tem uma ambulância dedicada ao campo, isso é pré-requisito, e você tem também a ambulância na sala dedicada para a sala dos jogadores, né? A gente tem que ter duas, porque em medicina quem tem um não tem nenhum, tem que ter duas, porque uma vai cobrir a outra. Se sair, você continua com cobertura para o seu jogo, né? São UTIs móveis, com uma equipe completa e um motorista, pelo menos, com suporte básico de emergência. Essas ambulâncias são postadas na linha no caminho para o campo, uma atrás da outra, para você poder usar, além da coisa.
O detalhe, a sala de jogadores sempre próxima da entrada do campo, e a sala médica geral também está nessa mesma mapa para vocês verem. Um detalhe, esse aqui é do Maracanã, você tem a sala de jogadores do lado da sala do controle de doping, que é uma área importante e crítica também, geralmente estão acopladas nos estádios que a gente está fazendo. Perto dos vestiários, para facilitar, e o vestiário dos árbitros. No vestiário dos árbitros, a gente coloca ainda um fisioterapeuta para disposição dos árbitros durante a partida, tá? Antes e depois. E o importante, só para ressaltar, a novidade, que é o time médico de campo, né? Um conceito novo, para acabar o conceito de maqueiro, de piloto de carrinho, seja o que for, para carregar o jogador para fora do campo, ninguém derrubar os caras, aquelas coisas que a gente assistiu, né? Infelizmente. Então, a ideia é atender a emergência crítica, principalmente, a FIFA está muito preocupada com a prevenção e o tratamento da morte súbita cardíaca. Eu mesmo descobri, fiquei muito espantado, quando você fizer a conta estatística, a gente perde um jogador de futebol por mês nos últimos 10 anos, de várias categorias, desde as categorias de base. É uma conta muito absurda, está certo que futebol é o esporte mais praticado no mundo, mas não dá para morrer um por mês, né, por conta disso. Tem que ter algum tipo de atendimento. Então a ideia é, você passa a ter 2 times de atendimento, um de cada lado do campo, onde você tem um médico emergencista pronto para atender um momento mais crítico, uma parada cardíaca, um traumatismo craniano, uma lesão de coluna cervical, e 3 profissionais de saúde. Podem ser enfermeiros ou técnicos, desde que você provenha um treinamento pré-hospitalar para eles. Isso é o time um dos times do Rio de Janeiro. Eles ficam do lado do banco do reserva, né? Vou mostrar rapidinho aqui. Um de cada lado do campo, toma conta daquele lado do campo. Ele não está ali para assistir o jogo, esse é o mais difícil, dizer para o cara que está sentado na beira do campo, é o lugar mais privilegiado. Você imagina, a final da Copa do Mundo, o cara está ali, você não vai ver o jogo. Você vai tomar conta desse pedaço do campo. O que acontece do outro lado não interessa. E não pode comemorar, viu? Isso aqui é mais duro também. Enfim, eles ficam ali, entram em campo antes do time para o aquecimento e só saem no intervalo, e depois eles voltam e depois só saem, obviamente, bem depois do fim do jogo, quando o campo esvazia. Então eles têm uma prancha rígida com cinta, uma prancha, um cesto de resgate para tirar o jogador que está acordado, e a mochila padrão da FIFA, que é a novidade também, ou seja, a gente gostaria que essa mochila, a FIFA gostaria que essa mochila ficasse disponível a partir de agora, junto dos times de futebol. Foi um trabalho, sim, isso está publicado no British Medical Journal of Sports and Medicine, trabalho eu, Pedro Inelli, que tomamos parte nesse trabalho, a gente escreveu o material, por que esse material está ali, enfim, isso é muito importante, a gente quer que isso vire padrão. Os times que vão participar da Copa do Mundo receberam essas mochilas, cada equipe recebeu uma. Todas as associações membros da FIFA receberam uma mochila dessa como exemplo, para que replique isso no seu país, né? Fica aqui a provocação para vocês, médicos do futebol, provocarem a CBF, para que a CBF pode, inclusive, até através da FIFA, fazer uma compra combinada dessas mochilas para os times brasileiros. Vai sair 1/10 do preço, 1/4 do preço, pelo menos, estou brincando, mas 1/4 do preço sai. Se comprar em Zurique, você consegue fazer isso, e eu acho que seria uma iniciativa fantástica se vocês convencessem a CBF disso. Não tem nada a ver com isso, eu sou clínico, mas isso ia mudar muito a história do futebol brasileiro. Tem um desfibrilador automático, que é obrigado, material de vias aéreas, enfim, tudo que seja necessário para atender uma emergência grave. Tem um procedimento padrão, onde o time se levanta toda vez que o jogador cai. Por quê? O médico tem que decidir se ele vai entrar com a prancha ou vai entrar com o cesto para atender. E a mochila vai sempre nas costas de alguém do time. O procedimento é um treinamento nosso. Além disso, como eu falei, a gente tem postos de atendimento VIP e Very VIP, todos eles com acesso direto obrigatório para fora, ambulância dedicada e material de atendimento, com a dificuldade adicional de que, como se trata de uma área Very VIP, não pode ter cara de posto médico, né? Então você tem que botar uma florzinha na mesa, tem que botar uma cadeira bonita, tem que disfarçar o médico de paletó e gravata, porque ele não pode parecer que é médico e enfermeiro ali dentro, porque ali é um local de diversão de pessoas muito importantes. Então a gente tem fazer tudo que faz e ficar despercebido, mas atento. O público, a gente tem, todos os estádios têm uma sala médica nova, uma sala médica geral do estádio, que varia de acordo com a planta, óbvio. Uma coisa interessante, como esses estádios novos foram desenhados no conceito de multi-arena, eles, muitas vezes, na competição, cria-se um problema. A sala médica central está dentro da área de competição, onde é isolada do público. Porque no desenho, por exemplo, é para um show de rock, então você vai ter um público no campo, grande.
Então, você tem acesso nesse modelo. No desenho de competição, essa área está isolada do público, porque a área é restrita aos atletas. Isso é um problema para a gente, mas a gente consegue resolver. O importante é que tenha sempre, em todos os postos, um leito de terapia intensiva, pelo menos, leitos de repouso e um time multidisciplinar para atender quem precisar. Além disso, a gente desenvolveu um conceito na Copa das Confederações, e vai ter na Copa do Mundo, que é o time móvel do estádio. Eu, como clínico e médico de emergência, quero que tenha um desfibrilador externo automático a 3 minutos de qualquer pessoa dentro do estádio. Então, eu tenho times volantes carregando esse desfibrilador, na verdade, são socorristas, eles estão conectados por rádio ao centro de controle do estádio, as câmeras observam tudo nos estádios, podem identificar uma situação e eu desloco um time desses para lá em 3 minutos. A gente comprou pelo comitê organizador desfibriladores para equipar essas equipes. Nos estados onde o estádio for público, esses desfibriladores vão ser doados para o estádio. Nos estados onde a arena é privada ou concedida, a gente vai fazer algum outro projeto para doar esses desfibriladores. Mas é outro legado que a gente quer deixar. A gente fala muito de legado da Copa, né? Até meio jocosamente. Esse é mais um dos legados que a gente quer deixar. Então, visões da sala médica geral. Além disso, obviamente, tem que ter salas auxiliares para atender a todo mundo, 84 mil pessoas, somando público e trabalhadores no Maracanã. Por exemplo, numa final, eu tenho várias salas dependendo do estádio. Esse é o time que trabalhou com a gente né, em Brasília, na abertura da FCC, Dr. Diri Vorak lá, que é o nosso coordenador médico, diretor médico da FIFA, junto. Foi uma experiência maravilhosa. Eles têm aqui, não cabe discutir, passar por toda essa tabela, mas varia de acordo com o tamanho do estádio, a quantidade de postos e de ambulâncias que a gente tem. Então, no final das contas, junta tudo isso, a gente espera, por exemplo, no Maracanã, num jogo cheio, já tem 39 médicos, 27 enfermeiros, 111 técnicos, fora os socorristas das equipes volantes, 12 ambulâncias, um helicóptero de resgate e as equipes de apoio, que os stewards, que são aqueles caras que passaram a existir para orientar o público, são treinados em BLS também. E uma coisa importante, a gente conseguiu fazer um formulário de registro padronizado de atendimento médico, em parceria com o Ministério da Saúde, onde a gente vai registrar todos os atendimentos da Copa do Mundo nas 12 sedes, nos 64 jogos, e com certeza vamos publicar um trabalho ano que vem em cima disso. Isso é criar legado e conhecimento. Nas outras Copas, até hoje, isso não aconteceu. Não tinha registro histórico para a gente poder saber exatamente o que acontecia. Muito obrigado, desculpe, passei um pouquinho do tempo.